Graça e paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto. Deus tem uma palavra para você neste domingo. Vamos cantar isso a Ele, ao Senhor, nessa noite. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Feche os olhos aí no seu lugar e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, flua, Senhor, teu Espírito, Senhor, no nosso meio, Deus. Flua o teu Espírito mais uma vez, Senhor, e faça, Senhor. Faça o que eu não consigo fazer, Deus. Só o teu poder, Deus. Só o teu poder muda a situação. Vai visitando agora o teu servo, Senhor, que se sente oprimido devido ao seu pecado. Liberta, Senhor. Liberta a tua serva, Deus. Levanta nessa noite em nome de Jesus. Senhor, onde houver uma enfermidade, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor faça o que eu não consigo, Senhor. Faça, Senhor Jesus, o que homem nenhum consegue fazer. Só o teu poder, Senhor. Só o teu poder muda todas as coisas. Acalma esse coração desse homem e dessa mulher. Acalma o coração, Senhor, do teu povo. Tira a ansiedade. Confirma a tua palavra, Senhor,
Precisamos de Ti, Senhor, a cada instante. Vai visitando agora, Senhor, o Teu servo. Vai visitando agora a Tua serva, Senhor. Oh, Senhor, essa batalha que tem se levantado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, a derramar, Senhor, agora, Pai, uma grande ação divina e de proteção. Envergonhe os inimigos dessa mulher. Envergonhe o inimigo desse homem que tem zombado dele devido à crise que ele está enfrentando. Oh, Senhor, a crise, Senhor, não vai derrubar o Teu servo, porque depois da crise virá a vitória, em nome de Jesus Cristo. A crise que tem atingido essa mulher, essa jovem, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, o dia da derrota, Senhor Jesus, já está, Senhor Jesus, finalizado, porque o dia da vitória, Senhor, já está chegando. Oh, Senhor, o Senhor vai confundir os inimigos, o Senhor vai confundir os inimigos, o Senhor vai confundir todos eles, e vai mostrar, Senhor, que Tu és Deus, que continua sendo Rei, que continua sendo Mestre, que para o Senhor não há impossível, o Senhor não dialoga com o impossível, o Senhor simplesmente tira do caminho e assim o faz. Que o Senhor possa destrancar todos os seus caminhos nessa hora, que o Senhor possa reverter todo o quadro de enfermidade, que o Senhor possa encher o seu coração com a graça poderosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Aleluia. O tema dessa mensagem nessa noite é: uma noite não define o teu destino. Posso melhorar ainda esse tema: a circunstância que você está enfrentando não define o seu destino. Aquilo que você está enfrentando, pode ter certeza, Deus não esquecerá de você. O tema da mensagem dessa noite, ela vai contra tudo aquilo que você está enfrentando. Toda a situação que você está agora passando é a situação que você está enfrentando. Essa palavra é para você. A situação que você está enfrentando hoje não define a sua história. A queda que você teve, a desilusão que você teve, essa enfermidade que você está enfrentando, pode ter certeza, Deus já decidiu essa história. Gostaria de ler com você a Santa e Sagrada Escritura, e diz ali em Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante, diz. Eu vou tirar um pouquinho do eco só, irmão, só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Marcos capítulo 14, versículo 66 diz: E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que estava se aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não, eu não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a gaguejar e jurar: Não, eu não conheço esse homem de quem que você fala. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirou-se dali chorando. Uma palavra muito forte que se repete em dias atuais. Nós falamos de Pedro, olhamos para Pedro, mas muitas vezes temos muitas situações como esse. Pedro já tinha sido avisado
que ele haveria de negar o nome dele. Mas Pedro não é muito diferente de mim e de você. Sempre fazemos algum tipo de juramento que a boca fala, mas o coração diz outra coisa. Se o coração fosse sincronizado com a sua boca, conforme diz a palavra, o que diz a palavra? O que a boca fala, o coração está cheio. Mas isso, muitas vezes, no momento da prova, às vezes pode reverter bem ao contrário. O coração está querendo falar, mas a boca está falando outra coisa para poder impressionar as pessoas que estão ao seu redor. E então, a primeira coisa que nós podemos entender, antes de entrar no contexto que eu tenho aqui para você, a gente começa a entender que a gente não pode viver de aparência. Se estamos maus, se estamos precisando de ajuda, é com Jesus que nós devemos falar. É com Ele e não mais ninguém. É você dobrar os seus joelhos, falar com o Senhor: Senhor, eu preciso de uma resposta sua, eu preciso de uma direção sua. O problema é que a aparência funciona dessa forma. Por fora bonito, mas por dentro podre. Por fora bonito, mas por dentro machucado. Por fora bonito, por fora bonita, mas por dentro gritando, a alma gritando. Então, o tema da mensagem nessa hora é: uma noite não vai definir o seu destino. E talvez você esteja amarrado nessa situação porque você teve uma queda, você negou a Jesus, você tem feito algumas coisas que têm entristecido o coração do Espírito Santo e de repente você pode puxar na sua mente: não, eu não estou pecando, não estou roubando, eu estou tratando todos de uma igual forma, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você que o Senhor tem preparado uma mensagem de exortação a nós como igreja e saber de que o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo nessa mensagem é que a pressão revela o que exatamente você está sentindo. Pedro estava sendo confrontado, havia uma palavra no coração dele. Jesus já havia falado, já havia profetizado que aconteceria. E na verdade, quando Jesus fala isso para Pedro, não é para envergonhá-lo, é para que ele simplesmente falasse a verdade, o que estava dentro do seu coração. Pedro estava com medo. Pedro estava com medo da morte de cruz. Pedro estava com medo do seu mestre ser crucificado. Imagine só a cabeça de um discípulo vendo o seu mestre, vendo aquela situação obscura, aquela cena de morte se aproximando. Imagine só, querido, é muito fácil você falar de Pedro, mas não estar na situação de Pedro. E talvez você esteja passando por essa mesma situação, onde as pessoas olham ao redor e falam assim: poxa, por que ele caiu? Por que ela caiu? Por que ele desistiu? Por que ela desistiu? Por que ela parou de orar? Ou seja, porque os seus confrontos são internos. E, na verdade, toda pressão, ela revela algo que está dentro do seu coração. Então, Jesus, quando fala para Pedro, não é para envergonhá-lo, mas para mostrar que aquilo que ele falou iria acontecer. O que Pedro tinha que fazer na hora que Jesus falou? Olha, você vai me negar. E o que Pedro poderia ter falado? Ao invés de falar: não, de forma nenhuma te negarei, ele poderia ter falado o seguinte: Jesus, eu vou ser sincero ao Senhor, eu estou querendo negar o Senhor mesmo, porque eu estou com medo da morte. Jesus, a minha confiança em Ti ainda não é perfeita, não é plena, ainda tenho muito medo. Até um dia eu era pescador. Hoje eu sou o seu discípulo, hoje eu ajudo a fazer milagres em teu nome, mas isso ainda não me preencheu, Jesus. Se Pedro tivesse falado isso, certamente a história de Pedro seria diferente, né? E na verdade não teria nem esse galo que entrou aí como personagem principal. E na verdade eu gostaria de dizer para você que a pressão hoje que motiva você a falar precipitadamente é a mesma pressão que você pode corrigir totalmente essa situação. Porque todo mundo sabe, e eu vou falar acerca disso, que esse foi um episódio que aconteceu na vida de Pedro, necessário para que ele se tornasse uma outra pessoa. Então, cada vez que a nossa fé ela é provada, de alguma forma ou de outra, Deus está te dando uma oportunidade para você vencer e romper e avançar. Se
Jesus quisesse pessoas perfeitas, ele não teria escolhido Pedro, não teria escolhido você, ele não teria me escolhido, queridos. Pare com essa mania de perfeccionismo. Jesus, quando escolheu, ele já sabia que Pedro um dia ia negar. Quando nós se colocamos na condição de Jesus, né, do pensamento de Jesus, a olhar, né, um homem pecador, a gente começa, caramba, mas por que Jesus escolheu esse homem? E por que Jesus me escolheu? Talvez você ache que negar Jesus é apenas aquilo que aconteceu com Pedro, mas negar Jesus se refere a qualquer situação que afasta dele. São situações que o Senhor te fala antes. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, eu estava recém-convertido e o Senhor falou comigo exatamente quais seriam as minhas dificuldades. E realmente aconteceu tudo aquilo que Ele falou no meu coração naquela manhã de domingo, num culto de 6 horas, numa igreja em Madureira. Ou seja, eu não fui pego de surpresa. Jesus já tinha falado no meu coração. No Velho Testamento, em Amós capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Jeová não vai fazer coisa alguma sem revelar o quê? O segredo dele aos seus servos e profetas. Você é serva do Senhor. Deus ainda está falando com você. A questão toda é que quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me negar, e ele contraria aquela palavra, existia agora então uma palavra maçante dentro do coração dele, Jesus falando ao coração dele, olha, você vai me negar, você vai me negar. E na verdade, o que podemos entender com essa palavra? Olha, quando Jesus falar que alguma coisa vai acontecer em sua vida, é porque vai acontecer, mas que você tem condição suficiente de passar por aquilo. Você tem condição justamente de se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, isso aqui eu já fui avisado, e agora eu vou passar através dessa dificuldade, através do teu santo nome, Jesus. Então, ninguém conhece a sua condição espiritual até ser confrontado. A situação que você está enfrentando hoje, o problema que você está enfrentando hoje, talvez esteja confrontando você, talvez esteja esmagando a sua fé, talvez esteja ele se colocando, sabe, entre tudo ou nada. Querido, nesse momento o Senhor está falando para você, essa situação não define totalmente a sua história, essa situação é apenas um momento, e esse momento vai passar em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo nessa palavra é que a palavra de Jesus não perdeu força. A palavra de Jesus não perde força. Em todo o tempo Pedro estava com aquilo na cabeça, em todo o tempo Pedro estava com aquela palavra na cabeça, e essa palavra de Jesus ao seu coração e ao meu coração é que faz a gente não se perder no caminho. No versículo 72, gostaria de ler aqui para você novamente. E o galo cantou segunda vez, e Pedro o quê? Lembrou-se da palavra de Jesus. Então eu gostaria de ficar agora em cima desse versículo. Pedro lembrou da palavra de Jesus. Agora eu vou falar, você gostaria que você fizesse isso agora. E você, fala aí o seu nome, eu vou falar o meu. E Leandro lembrou da palavra de Jesus. Troca o Leandro, coloca o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3 e Leandro lembrou da palavra de Jesus. O momento de você estar na crise, o Senhor vai lembrar você daquilo que você deveria ter feito e não fez, ou daquilo que você está fazendo e está acertando, e Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Esse foi o norte de toda a situação. Aquela mulher o reconheceu e ele o negou. Depois veio uma outra pessoa e falou e ele se escondeu. Ou seja, as situações, as pessoas veem em você as marcas de Cristo e elas vão querer acompanhar você através dessas marcas. E no momento que você está enfrentando crise, você vai querer se esconder, assim como Elias tentou fazer, mas o plano dele não deu muito certo, porque enquanto ele estava indo se esconder na caverna, Deus já estava lá esperando ele lá. Deus te espera você no seu problema.
Deus espera você na sua dificuldade. Deus espera você ao cantar de um galo. E o galo entrou como personagem principal nessa história. Porque vamos imaginar que Jesus falasse e não tivesse galo. A história não teria sido concluída. Mas o galo aqui, ele não é o centro da mensagem. O galo aqui, ele é apenas o sinal. Lembra no que diz a palavra do Senhor? Os sinais, através do sinal, aquilo que vai acontecer, você vai ver as evidências de Jesus. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Mesmo que seja um galo, mesmo que seja uma situação adversa que você está enfrentando, algo vai aparecer no meio do nada e vai fazer você se reconectar àquilo que você estava ligado ao teu passado. E esse passado é Jesus. Talvez a sua situação hoje não esteja muito legal, você esteja meio desconectado diante daquilo que você era, daquilo que você é. Mas Deus não está olhando para o teu passado. Deus não está vendo promessas vazias que você fez, que você falou, não estava nem sabendo o que você estava falando. Você falou algo que você nem acreditava, na verdade. E aquilo que você está enfrentando hoje é um resultado de algo mal preparado lá atrás. Mas o Senhor está falando para mim e para você, olha, o passado já foi, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ok, Satanás, eu posso ter perdido, eu posso ter negado, mas agora eu entendi. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. A partir desse momento, Pedro se torna uma outra pessoa, porque Pedro sai dali confrontado. Pedro começa a chorar. Por que eu fiz isso? Mas por que? Ou seja, não tinha significado nenhum eu ter feito isso. Esse meu medo fez muitas vezes eu queimar a minha imagem, vamos dizer assim para que você entenda. Fez que eu me saísse como um fraco. Na verdade, eu era forte, mas as minhas palavras me contrariaram. Pedro abandonou toda a pescaria, o barco cheio, a pesca maravilhosa e foi. Mas nesse momento ele fracassou. Mas eu gostaria de dizer para você que o teu fracasso não é o fim. E o tema da mensagem é justamente isso. Uma noite, uma queda, uma decepção não é o teu fim, não vai definir a sua história, não é o fim. O problema é que muitas pessoas, quando elas caem, elas desistem porque elas têm uma sensação de autorrecuperação. É como elas se sentissem deuses, na verdade. Elas falam o seguinte, não, eu só vou voltar para a presença do Senhor quando eu estiver bem. Eu só vou voltar para a presença do Senhor quando eu deixar este vício. Eu só vou voltar para a presença do Senhor quando eu melhorar essa situação. Eu só vou voltar para a presença do Senhor quando deixar esse namorado que na verdade ele tem me levado para o caminho da perdição. Eu só vou voltar para o Senhor. Ou seja, você vai colocando circunstâncias como você fosse uma pessoa consequente de tomar decisões e agir por elas. Não, querido. As decisões já são tomadas sim por nós, mas tem algumas situações que não dependem de nós, depende do Senhor. E quando você fala que você depende de Deus, é você colocar, Senhor, eu não consigo mais sair desse vício, mas eu não posso primeiro me limpar para depois voltar para a tua presença. Eu quero estar na tua presença com esse vício, com essa queda, porque no teu altar eu consigo me restaurar. O problema é que muitas vezes as pessoas estão se preparando e não vão conseguir, porque o mundo não vai te ensinar a você ser preparado, a televisão não vai te ensinar, o celular não vai te ensinar, ou seja, as ideologias não vão te ensinar. O que vai fazer você voltar para o altar é a sua sinceridade. Pedro chorou porque Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. O que adiantaria, irmãos, o galo cantar, Pedro negar e Pedro não lembrar? O que adiantaria o galo cantar, as pessoas apontarem para Pedro, seja uma multidão, e na verdade essa situação toda embaraçosa para Pedro? O que adiantaria se ele não lembrasse? Ele ia continuar negando, várias vezes. O que faz você cair várias vezes no pecado, várias vezes em situações adversas, várias vezes como posso dizer, situações de confronto, é porque você simplesmente não se lembra da palavra de Deus.
Quando você lembrar da palavra de Deus, a situação se tornará muito melhor para você. Por quê? Porque você vai entender que aquilo já tinha sido avisado. E tudo aquilo que já foi avisado é uma chance de um novo começo. Pedro, antes de negar Jesus, era uma pessoa. Pedro, depois que negou Jesus, foi outra pessoa. Entende o que eu estou falando? Pedro se tornou um dos grandes, maiores discípulos. Por quê? Porque ele entendeu o seu chamado depois da crise, depois da dor. E o que o Senhor está falando para mim, para você nessa noite é: a crise e a dor que moldou você no seu passado nada mais é do que você consiga vencer e romper e trazer outras pessoas que passaram pela crise, passaram pela luta, passaram pela decepção, e elas vão olhar para você, olha, assim como Pedro negou, assim como Pedro falhou, e ele avançou, e ele chorou, e ele se recuperou, assim será também na minha vida. O problema é que a gente esconde as nossas mazelas feridas e coloca elas num potinho de recordação como fosse tudo. Não, querido, aquilo foi só um momento. Ou seja, Pedro não ficou vivendo do passado, que ele negou, mas eu neguei Jesus, mas Jesus não merecia. Realmente, Jesus não merecia, eu neguei, mas agora eu chorei, eu me lembrei da palavra do Senhor. Lembre-se sempre no que diz esse versículo, essa palavra é para marcar o teu coração. Eu gosto de pregações assim, que você lembre daquilo que está sendo pregado. Não precisa lembrar todos os tópicos, não, querido. Apenas um versículo, uma chavezinha de um versículo, e isso aponta também o que diz a palavra do Senhor. Não é para você ler as Escrituras. É para você o quê? Examinar as Escrituras. Quando você examina aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está desenvolvendo, você tem chances de romper e vencer em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Fala assim: eu recebo essa palavra. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Então, através dessa lembrança, as situações começaram a mudar. Aleluia. Através do canto do galo, Pedro não deixou de ouvir a voz de Jesus. O canto do galo era estridente. As evidências que estão acontecendo na sua vida têm sido estridentes. O médico tem falado, os parentes têm falado outra coisa, a situação financeira tem tudo gritado para tentar envergonhar você. A multidão que está à sua volta, está todo mundo apontando porque o galo cantou e você negou. Mas justamente o que ninguém consegue ouvir, aleluia, presta bem atenção no que eu estou falando, o que ninguém consegue ouvir, o que ninguém consegue ver é aquilo que está acontecendo dentro do teu coração agora. Pedro ouviu a palavra de Jesus. Sabe aonde? Na mente dele. Ninguém estava ouvindo, querido. Imagine só, se coloca na situação de Pedro. Pedro ali envergonhado. E eu fiz uma arte justamente acerca disso. Volta lá depois, quando acabar esse vídeo. Vê a arte. Eu até vou postar essa arte agora. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Eu imaginei justamente essa situação. E quando eu criei essa arte, eu coloquei Pedro de joelhos diante de uma multidão envergonhado, um galo ao seu lado, a cruz representando Jesus atrás, porque era um caminho sem volta. O caminho que Jesus tem para a sua vida é um caminho sem volta. Não adianta você ficar querendo retroceder, porque Deus não se alegra daqueles que retrocedem. E eu desenhei essa imagem que você está vendo aí agora, justamente a ideia do que estava acontecendo ali. Pedro sendo envergonhado, e muitas vezes pessoas estavam ali acusando Pedro, falando, não é você, ou seja, não era nem seguidor de Jesus, mas estava lá falando de Pedro. E é assim que está acontecendo também na sua vida. As pessoas que estão acusando você têm menos vida com Deus do que você, têm menos experiências com Deus do que você, fazem muito menos do que você, mas elas apontam aquilo que elas não têm. Olha que forte isso. O galo cantando alto, as pessoas acusando e Pedro ouvindo a palavra de Deus. E Pedro lembrou-se da palavra de Deus. Assim será na sua vida. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas você vai se lembrar da palavra de Deus. Não importa o vício que você ainda está cometendo, você vai lembrar a palavra de Deus.
Não importa a situação de enfermidade que você está aí no teu corpo. E Pedro lembrou-se da palavra de Deus. Fique com essa palavra guardada no teu coração nessa noite. E Pedro lembrou-se da palavra de Deus, mesmo quando o galo cantou, mesmo quando ele negou, mesmo quando as pessoas se lembraram dele quando andava com Jesus, mesmo as pessoas confrontando ele com a realidade dele e com o passado dele. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. A multidão não vê o que está sobre o seu coração. A multidão só percebe aquilo que é visível. O galo cantando, as pessoas acusando e você entristecido. Mas dentro do teu coração, dentro da tua mente, Deus ainda vai continuar falando com você. Deus não desiste de você. Deus literalmente desde o princípio, desde aquilo, quando você ainda era um ser informe dentro ainda do ventre da sua mãe, ele já sabia totalmente o seu destino, totalmente a sua história. Não se confunda com o grito do galo, não se confunda com o grito da multidão, não se confunda com o que o médico disse, não se confunda com aquilo que o mundo diz para você, não fique atemorizado com os sinais do fim. Deus vai lembrar você da palavra que ele está falando para você nessa noite. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Quando você se lembra da palavra de Jesus, ou seja, por mais que você saia dali confrontado, mas você sai curado. Não é Jesus, ele chama a sua atenção no meio de uma multidão. Jesus literalmente, ele fala com você no meio de milhares de pessoas e sabe que aquela palavra é para você. O Senhor está falando para você nesse exato momento. Olha, assim como Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, você vai lembrar também daquilo que eu estou falando com você nessa noite. Amém? Amém, queridos? O galo só foi um sinal que ainda tinha chance para Pedro. Aleluia! O galo não foi o fim, o canto do galo não foi o fim, querido. Eu gostaria de massar isso na tua cabeça, colocar isso na tua cabeça. Aquilo que está acontecendo agora, essa situação que apareceu na sua vida e que você acha que é teu fim, querido, coloque isso na mão do Senhor, coloque isso na mão do Senhor, minha irmã. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu cativeiro. Aleluia. Deus não mudou a ideia dele acerca de você por causa dessa crise. Deus não mudou de ideia por causa daquilo que você falou. Deus não mudou de ideia porque o galo cantou. Deus não mudou de ideia porque a multidão está zombando, que a multidão está te acusando. Ei, escuta só isso. Deus não muda de ideia. Quem muda de ideia é eu e você. Voltemos para a cruz, voltemos para o alvo, voltemos a ouvir a palavra do Senhor. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. E assim o Senhor vai lembrar você nessa hora. Aquilo que ele falou para você fazer e você não está fazendo. Aquilo que ele mandou você falar e você não está falando. Aquilo que ele mandou você cantar e você não está cantando. Aquilo que ele mandou você agir e você não está agindo. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Aleluia. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Deus. Aleluia. Feche seus olhos aí no seu lugar, querido. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor. Senhor. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Aleluia. Pedro lembrou-se daquilo que aconteceu. E Pedro chorou e se lamentou. Em nome de Jesus. Lembre-se agora daquilo que Deus falou para você. E volte. Volte agora. Volte agora em nome de Jesus. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sorrir. Volte agora a se colocar diante de Deus. Senhor, eu posso ter falhado. Senhor, eu posso ter errado. Senhor, eu posso, Senhor, ter negado. Mas agora eu lembro da tua voz.
Eu lembro da tua voz, Senhor, e eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, para poder falar, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua ação novamente em minha vida. O galo pode estar cantando, a multidão pode estar acusando, mas a minha mente ainda consegue ouvir a tua voz, o meu coração ainda consegue ouvir a tua voz. Portanto, Senhor amado, aleluia, santo é teu nome, Espírito Santo, voltaremos para ti, voltaremos para o Senhor, porque é lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oh Senhor Jesus, é no lugar da adoração, é no lugar, Senhor, da perseverança, é no lugar, Senhor, da dor, onde eu consigo ainda ouvir a tua voz. Ouvir tua voz, Senhor. Não deixe a tua igreja desistir, não deixe o teu servo desistir. Levanta o teu servo, Senhor, nessa noite. Levanta a tua serva agora nessa noite, Senhor. E por mais que o galo ainda esteja cantando, e por mais que algumas pessoas ainda estejam acusando, o Senhor tem preparado uma mensagem para você nessa noite, dizendo: assim como Pedro lembrou-se da minha voz, o Senhor também te lembra de todas as promessas que Ele fez sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livre-se agora desse erro agora. O Senhor está te perdoando você. O Senhor está restaurando a sua vida. O Senhor está curando agora essa enfermidade. O Senhor está agora levantando você da lama. O Senhor tem colocado você agora em pastos verdejantes. Você não tem que ficar na lama. Deus está falando para você: eu tiro você da lama e coloco você em um pasto verdejante. Eu coloco você em águas tranquilas. Eu coloco agora você em lugar que o homem nunca te colocaria. Eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer acontecer, porque eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo. Quem mudou é você. Mas nesse exato momento, o Senhor chama você novamente para o altar, para o lugar de restauração, lugar de cura, lugar de vida, lugar de perdão, lugar de alegria, lugar de ressurreição. É no altar. É no altar que você sabe quem você era e como que você vai sair do altar. É no altar o ponto, local de recomeços. É no altar, Senhor. Mais uma vez te agradeço por este culto. Sei que o Senhor vai fazer algo poderoso na vida do teu servo. Sei que o Senhor vai fazer algo poderoso na vida da tua serva, Senhor. Sei que o Senhor já está agindo agora, Senhor. O Senhor já está fazendo agora, nesse exato momento. Faça, Senhor. Faça, Deus. Faça, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. O Senhor te perdoa agora, nesse exato momento. O Senhor te restaura. O Senhor muda a sua sorte. O Senhor te chama pelo teu nome. O Senhor fala: eu te escolhi, eu te formei antes do ventre da sua mãe. Antes que você estivesse ali em formação, eu já te conhecia. Oh, aleluias, 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 aleluias. Tu me sondas e tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor. Sabes tu, eu sei, desde o ventre eu ainda nem era. Já eras tu comigo, isso também sei. Mas apesar da fragilidade, tu habitas em mim. E mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim.
Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo. Talvez a situação que você esteja enfrentando seja o vale da sombra da morte, mas o Senhor tem tirado você daí. O Senhor tem restaurado você, tem restaurado a tua vida. O Senhor tem mudado a sua sorte mais uma vez, dizendo para você: eu não te esqueci. Você pode ter me negado, mas você lembrou-se da minha palavra. E é por esse motivo que eu digo para você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta e anda e faz a tua cama. Levanta e anda e seja curado. Levanta e anda e seja restaurado. Os seus pecados estão perdoados. A sua vida está mudada. Em nome de Jesus. A alegria que te roubaram está sendo devolvida. Em nome do Senhor dos Exércitos, porque ninguém conseguirá romper o que eu tenho na sua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias, aleluias, aleluias. Que a graça de Deus, o amor de Deus Pai, aleluias, e as doces consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha e a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Que Deus continue trazendo graça, misericórdia na sua vida. Que Deus continue te alegrando, te fortalecendo, porque o Senhor não desistiu de você. Aleluia, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Amém, queridos? Amém. Queridos, você já tem visto as melhoras aqui no cenário, né? Você tem visto agora, né? Era uma parede informe aqui atrás, com um embolso, e Deus já tem mandado os recursos. Você pode, querendo, né? Falta muita coisa ainda, equipamentos geralmente são muito caros, você pode fazer sua contribuição e você está vendo os resultados, tá bom? Oferta e dízimos @gmail.com. Repetindo, oferta e dízimos@gmail.com. Jesus te abençoe poderosamente. Amém? Muito obrigado por ter assistido essa palavra e até o próximo culto. Em nome de Jesus, eu sei que Deus falou através dessa mensagem ao seu e ao meu coração. E Pedro lembrou-se da palavra. Que Deus te abençoe.